dia, pessoal. Meu nome é Pedro Cristo. Eu sou líder do time de engenharia para a parte de inovação e desenvolvimento na Oracle, a parte de cloud, né, de nuvem. Eu tenho uma formação um pouco diferente do pessoal de TI. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações. Então, para minha carreira, eu tive que desenvolver algumas habilidades um pouco diferentes para me destacar no mercado de trabalho. Porque eu não tenho um background tão técnico na parte de programação, não tenho tantos frameworks. O que eu sei de programar é um Python bem safado, eu vou confessar que eu consigo enganar bastante. Mas a programação, o mundo de TI, ele vai além da programação, além da hard skill, né? A gente tem que saber algumas soft skills para a gente saber se destacar e principalmente trabalhar em equipe, que eu acho que é a parte mais importante, a gente saber trabalhar com as pessoas. Então, hoje eu vim trazer um pouco da parte da minha experiência, né, para falar o que eu acho importante. Eu acho que todo mundo tem que ter alguns recursos técnicos e alguns recursos de soft skills, né, para ajudar na carreira. Eu vou falar de 3 pontos que eu considero importantes, esses 3 pontos. Espero que ajudem vocês aí na carreira de vocês. O primeiro ponto, que eu acho que é muito importante para qualquer profissional na área de TI, qualquer área relacionada a exatas, né, que é a mentalidade de resolução de problema. O que seria uma mentalidade de resolução de problema? Não é só lá e, cara, eu vejo um problema, eu tenho que saber resolver logo de cara. A maioria das vezes não existe isso. Mentalidade de resolver um problema, na maioria das vezes você vê um problema e você assumir aquele problema para você mesmo. Porque quem trabalha em equipe sabe que a pior coisa que pode acontecer, quando ocorre um problema, você vê aquele problema, você já chama o sênior, sem saber o que está acontecendo, joga o problema para outra pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente assumir responsabilidade e tentar entender o que está acontecendo. Uma boa analogia que eu acho disso, eu sempre dou esse exemplo, que é quando eu estou na casa da minha mãe, a televisão dela para de funcionar, a primeira coisa que ela faz é me gritar para tentar resolver. Que aí tem 2 problemas, né? Primeiro que eu sou engenheiro de telecomunicações, então tudo que envolve antena e telefone eu tenho que resolver. E segundo que eu trabalho com TI, então computador eu também tenho que resolver. Então o Candy Crush dela para de funcionar, ela me liga também. Então, esse é o tipo de problema que era um problema dela que ela jogou no meu colo. Não um problema legal, porque ela nem parou para pensar o que pode ter acontecido. Então, a gente tem que parar para pensar também no dia de trabalho, né? Ocorreu um problema, eu chamei direto a pessoa mais sênior, a pessoa que conhece mais, sem parar para entender o problema, sem parar para mastigar um pouco aquilo e jogar no colo da pessoa aquilo. E, cara, não é legal. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, o primeiro passo, cara, assume o problema é seu. Literalmente, o problema é teu, vamos lá, vamos encarar. E isso não é só para problemas de erro, de código, é problema também de, cara, chegou uma nova funcionalidade que você tem que desenvolver, você vai receber lá o que você tem que você vai receber e o que você tem que entregar daquela funcionalidade. Então, você tem que parar para pensar, você tem que parar para entender, você tem que assumir que aquilo ali é uma responsabilidade sua. Então, responsabilidade é a primeira parte. Depois vem o segundo ponto. Você começa a testar as probabilidades, né? O que pode estar acontecendo? Então, ocorreu um erro no código. Cara, bate o olho lá. Se o código não for um código de erro que fale assim, olha, linha tal, faltou um ponto e vírgula, que aí você resolve logo de cara, você começa a testar o que pode estar acontecendo. Pô, pode ser a base de dados, pode ser minha chamada API, pode ser uma string que eu mandei errado, o tamanho da string está muito longo. Então você começa a fazer os testes, né? Começa a isolar o problema, fazer os testes de cada parte lá do que está acontecendo. Aí você volta para o problema da televisão lá, né? Da sua mãe. Você pega lá, você olha se o cabo está ligado, se ela já desligou e ligou, se ela desconectou do Netflix sem querer, né? Então você começa a explorar quais problemas podem estar acontecendo, que você começa a esmiuçar. Porque quando você começa a isolar cada ponto dos problemas, de tudo que você tem que resolver, você cria uma estratégia, você vê com mais clareza como você vai resolver aquilo. Porque aí você parte para o próximo passo, que é começar a pesquisar ou pedir ajuda para resolver o problema. Quando você já está com tudo esmiuçado, tudo pronto ali, cara, pede ajuda para um sênior, pede ajuda para uma pessoa que já passou aquilo, procura no Stack Overflow. Acho que todo mundo aqui que programa sabe que o Overflow salva vidas, procura no Google, mas antes, para entender aquilo. Então, você começa pelo passo de você assumir o problema para você, entender todos os passos e depois resolver. Que aí você vai criando uma maturidade em cima daquilo e vai criando um repertório. E toda vez que acontecer alguma coisa parecida, em vez de você gritar e pedir ajuda, você vai tentar resolver.
Então, você vai criando um repertório de resolução de problema. E na próxima vez, você vai bater o olho e vai resolver o problema de primeira. Ou vai criar uma funcionalidade muito parecida de primeira, porque você já passou por aquilo, você já pesquisou, você já entendeu melhor aquilo. E eu acho que é muito importante quem trabalha com TI ter essa força de vontade de resolver as coisas, de mover mundos para resolver os problemas, né? Eu sou uma pessoa que sou muito obstinado quando acontece alguma coisa assim, que eu tenho que criar uma coisa nova, que eu tenho que resolver alguma coisa. Eu fico literalmente obcecado, né? Acho que é até um pouco ruim, mas eu vou além. Às vezes, quando eu olho no relógio, já passou das 8 da noite, ainda estou tentando resolver, estou tentando fazer alguma coisa. Mas é importante a gente ter essa curiosidade, essa vontade de resolver as coisas, porque faz parte do trabalho, que é criar coisas novas e resolução de problema. Então, essa mentalidade é muito importante para a carreira de todo mundo, ter essa vontade e, de certa forma, essa ganância, né, de resolver as coisas e entregar as coisas prontas funcionando. O segundo passo aqui já é uma... Estou contando para o lugar errado. Já é uma soft skill que eu acho bem importante, que aí já parte mais para soft skill mesmo, que é saber falar com as pessoas. E o que é saber falar com as pessoas? Não é, cara, ser a pessoa mais popular do mundo, ser o vendedor, né, que chega em qualquer recinto, é super simpático, fala com todo mundo sobre qualquer assunto. É saber falar com qualquer tipo de pessoa sobre o seu trabalho, por exemplo. Então, você tem que saber se vender dentro da empresa, se vender para os seus amigos, se vender para os seus colegas, você conseguir se comunicar, identificar as pessoas com quem você está se comunicando. Então, a gente imagina dentro de uma empresa enorme, você faz seu trabalho e você tem a oportunidade de apresentar para o CEO da empresa, para o dono da empresa. Se você tiver um linguajar muito técnico, aquela pessoa não vai entender nada do que você fez. Então, você vai chegar lá, não, fiz uma função aqui em Java, que tem tantos recursos, ela faz uma chamada API, o cara vai olhar para a sua cara e vai falar assim, nossa, tá, mas o que isso traz para mim? Qual que é a vantagem que isso traz? Você tem que adaptar a linguagem que você está falando, você tem que falar as vantagens para ele. Então, identificar o público com quem você está falando é o primeiro passo. Então, você olha para a pessoa, você tenta entender. Entrou numa reunião, você não conhece as pessoas que estão lá, pergunta com o que elas trabalham, qual que é o cargo delas, qual que é a área delas, para você entender como que você vai falar com essas pessoas. No meu trabalho, no dia a dia, isso é muito importante. Eu trabalho próximo do pessoal de vendas, né? Então, eu lido desde com a pessoa mais técnica, então você pode imaginar a pessoa mais nerd, que conhece tudo de nuvem, tudo de tecnologia, até o CIO que conhece tudo de negócio e não conhece nada de tecnologia. Para ele importa só os números e os benefícios que a gente vai trazer. Então, no dia a dia, eu tenho que conseguir traduzir bem, desde o cara técnico até o CIO. Isso é importante para todas as empresas e para todas as pessoas. Para fazer uma entrevista, para conversar com um colega de trabalho. Essa adaptação no discurso também é importante para você conversar com colegas que estão entrando na empresa. Então, você senta com seu colega, ele está entrando, você vai passar uma tarefa para ele, às vezes você pede alguma coisa que ele entende uma nomenclatura diferente, ele não entende o que você está pedindo. E não é culpa dele, não é culpa sua. Às vezes ele aprendeu de uma forma diferente. Então, você tem que sentar com ele e tentar explicar de uma forma melhor. É uma brincadeira que a gente até passou ontem aqui no restaurante, que a gente saiu para jantar junto, que as pessoas perguntavam com o que a gente trabalhava. E é bem difícil explicar. Eu confesso que nem minha família sabe direito com o que eu trabalho. Eles falam, eu falo assim, eu trabalho com computador. Porque é mais fácil a gente parar e dar uma explicação mais leve, né? Do que se parar para explicar densamente o que você faz. Isso é uma adaptação no discurso. Se satisfaz a pessoa que está recebendo essa informação, então tá ótimo. Se faz sentido também, né? Você não pode mentir para a pessoa, você não pode dar uma informação errada, mas você dá informação suficiente. Então você fez um código novo, um programa novo, que traz um benefício para a empresa, você não vai explicar os mínimos detalhes, como ele funciona, como que é a chamada API dele, como que é a infraestrutura dele, como que ela se adapta, como que ela é flexível. Você vai chegar para o seu CEO, você vai falar, cara, olha que legal esse código aqui, ele vai trazer tantos por cento de benefício, vai reduzir o custo, vai reduzir o tempo de entrega aqui para vocês, vai ficar muito mais rápido para o pessoal de operação. Então, você consegue se adaptar às pessoas da empresa e você consegue falar com todo mundo. Isso é muito importante, é um diferencial. Você pode observar que sempre os líderes técnicos, os gerentes, são as pessoas que conseguem traduzir melhor essa linguagem do pessoal de programação para o pessoal de negócio, porque eles conseguem ter essa visão de olhar para a pessoa, saber com quem que eles estão falando
e conseguir traduzir tudo o que está acontecendo. Isso tem muito a ver com o próximo tópico que eu trouxe, que eu acho que é um tópico que eu estou aprendendo muito nos últimos tempos, que eu acho que, principalmente, quem é de exatas tem muita dificuldade, quem trabalha com número, quem trabalha com código, que é a parte da empatia. Empatia é um ponto muito sensível e muito difícil de trabalhar com as pessoas. Tanto para você entender com quem você está falando, e tanto para você entender como você vai falar com as pessoas. Eu acho que é muito comum no dia a dia de trabalho a gente medir as pessoas pelas nossas próprias réguas, né? Então, se eu entrego de uma forma, se eu tenho uma velocidade de trabalhar, se eu tenho uma qualidade de trabalho de um jeito, eu quero cobrar as pessoas da mesma forma. Meu colega ao lado, as pessoas que estão abaixo de mim, as pessoas que estão acima. E, cara, a gente não sabe como que é a situação da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa passou pela vida, a gente não sabe como está a semana da pessoa. Então, às vezes tem um projeto que você está trabalhando em equipe e chega e a pessoa não entregou a parte dela que você depende daquilo para você fazer a sua execução. Qual que é o normal da gente pensar? Cara, eu vou matar essa pessoa, eu quero brigar com ela, eu quero xingar ela, já quer chegar cobrando, pô, você não fez, eu tenho que fazer a minha parte. Cara, vamos, anda logo. E às vezes a pessoa tem uma semana horrível, às vezes aconteceu alguma coisa na família dela, teve alguma doença, teve alguma coisa, e a gente não sabe. É muito mais humano a gente parar, e aí, como que você está? Está precisando de ajuda? Por que você não conseguiu fazer? Quer que eu te ajude? Quer que eu faça junto? É mais trabalho? É mais trabalho, só que você vai conseguir trabalhar muito melhor em equipe, e aquela pessoa vai ser muito mais grata para você depois. Então, você ser uma pessoa empática, uma pessoa que ajuda as pessoas, que ouve as pessoas, atrai mais pessoas para você também. Isso traz também todos os pontos acima, né? Que é a mentalidade de resolver problema, que você chega para ajudar as pessoas a resolver os problemas, você consegue falar melhor com as pessoas. E essa parte da empatia eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos, porque é muito difícil você se botar na pele da pessoa. Eu acho legal que tem vários discursos assim, você tem que ser empático, comunicativo. Só que, cara, no dia a dia é muito difícil e trabalhar em equipe é muito difícil. Principalmente quem está saindo da faculdade, quem está saindo do colégio, é muito fácil falar assim, eu trabalho bem em equipe. Faculdade e colégio são bolhas, que você sempre escolhe pessoas que são muito parecidas com você, meios sociais muito parecidos, backgrounds muito parecidos. Então você tem as escolhas do que você vai fazer, com quem você vai trabalhar. Quando você é jogado no mercado de trabalho, cara, você vai lidar com todo mundo, todo tipo de pessoa, pessoas com pensamentos totalmente diferentes dos seus. Então você tem que saber se adaptar a essas pessoas. Não adianta você ficar brigando. A polarização que existe na internet, de qualquer coisa que seja, as pessoas brigam por cor. Essa cor é vermelha, essa aqui é azul, quase foto. No ambiente de trabalho, você tem que se colocar no lugar da pessoa e achar um meio termo e tentar entender o que está acontecendo. Porque você também tem que pensar que tem semanas que você está numa semana horrível, você não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo entregar nada, e, cara, o colega do lado vai lá e te cobra. Você fica puto, né? Essa é a verdade, desculpa a palavra, mas você fica irritado, você fica querendo matar a pessoa também. Aí fica todo mundo irritado um com o outro e ninguém trabalha. E é bem comum. Infelizmente é isso. Então, para a gente melhorar o dia a dia de trabalho, se a gente quiser melhorar como pessoa, melhorar como profissional, a gente tem que se colocar na pele das pessoas. A gente tem que colocar como que eu vou ser um melhor profissional daqui para frente? Como que eu quero que os meus colegas de trabalho me tratem? Como que eu quero ser tratado? Porque a gente está perdendo um pouco da humanidade também, principalmente trabalhando remotamente. A gente perde também o controle do quanto a gente trabalha. Eu acho que eu tive um problema no começo da pandemia. Eu começava a trabalhar e quando eu via já eram 8 horas da noite. Eu parei de parar de trabalhar às 6. Porque era uma cobrança tão grande em cima de mim. Eu coloquei minha régua tão alta que eu achava um absurdo as pessoas pararem de trabalhar às 6. Aí depois eu comecei a entender, o cara tem filho, ele quer ficar com o filho dele, ele quer ficar com a esposa dele, ele quer ter um momento com a família dele, e eu estou sendo chato aqui, que eu quero cobrar todo mundo, quero que trabalhe que nem eu, que nem um maluco. E eu que estou sendo errado aqui, nesse ponto. Então, tem que parar para entender as pessoas e parar de medir com a sua própria régua e começar a entender as pessoas. Basicamente, esse é o ponto da empatia, né? Eu acho que é a parte mais difícil, porque a gente é forjado, cada um é forjado de uma forma. Por exemplo, eu fiz uma faculdade federal que me exigia muito estudar. Então, eu sou uma pessoa autodidata, assim, ao extremo. Eu pego para estudar, eu aprendo muito rápido sozinho.
Eu não posso exigir dos meus colegas de trabalho que aconteça da mesma forma. Eu não posso exigir de pessoas ao meu redor que aconteça da mesma forma. Não posso exigir nem da minha irmã, que a gente foi criada na mesma casa, que ela aprenda também da mesma forma. Então, exercitar isso no dia a dia é muito difícil, é trabalhoso, mas eu acho que com isso daqui, esses 3 pontos, assim, principalmente, eu acho que a empatia que traz todos eles acima, né, principalmente para resolver problema, né, eu acho que você consegue se destacar, principalmente para cargos de liderança. Porque os colegas de equipe vão te enxergar como uma pessoa humana, vão te enxergar como uma pessoa que eles podem contar coisas para você. E quando você se abre para as pessoas começam a te procurar mais e te ver como uma pessoa, um líder mesmo, né? Uma pessoa para ser procurada e confiante. Acho que é basicamente isso, pessoal. Minha apresentação acho que ficou mais curta do que eu imaginava. Agradeço aí o tempo de vocês. Aqui estão minhas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta também, né?